Olá, o meu nome é Ana Feijão e fiz este vídeo para vos ajudar a identificar bem as paredes cardíacas no ecocardiograma transtorácico. Para uma correta análise das paredes do coração, antes de mais nada, é essencial identificar o plano de corte. Neste vídeo vamos analisar o plano parasternal eixo curto e o plano apical. E é também necessário ter a noção da segmentação do ventrículo esquerdo utilizando o modelo de 17 segmentos da American Heart Association para padronizar a análise e garantir uma avaliação sistemática. Então, vamos começar pelo plano parasternal eixo curto. Apesar deste plano ter três cortes, o nível basal, o nível médio e o nível apical, a identificação das paredes faz-se de forma bastante parecida para todos os cortes. O primeiro passo é identificar a parede septal, que separa o ventrículo direito, aqui como VD, do ventrículo esquerdo. Por isso, vemos onde inicia a parede septal e onde ela termina. Esta é a parede septal. A parede contralateral é a parede lateral. Por serem paredes grandes, se repararem a extensão tanto da parede septal como da parede lateral é grande a comparar com esta anterior e esta inferior. Então, por serem grandes, nós vamos dividi-las ao meio, passando mentalmente uma linha que as divide. E vai dividir em parede septal anterior e lateral anterior, e aqui em parede septal inferior e lateral inferior, não esquecendo que a lateral inferior anteriormente tinha a denominação de parede posterior. Por fim, sobram as paredes anterior e a parede inferior. O corte apical tem apenas 4 paredes, tendo em conta que a parede septal e a parede lateral não têm a mesma extensão que têm nos cortes médio e basal. A identificação das paredes por via apical é um pouco mais fácil. A primeira coisa a fazer vai ser identificar os músculos papilares nas várias incidências. Para facilitar a divisão dos níveis ventriculares mentalmente, fazemos uma linha na base do músculo papilar e outra na ponta do músculo papilar. Então, já sabemos que os segmentos acima da ponta do músculo papilar são os segmentos basais. Entre cada linha são os segmentos médios. E abaixo da zona de inserção do músculo são os segmentos apicais. Depois de dividirmos o ventrículo nos 3 níveis, é só saber identificar o corte em questão para sabermos as paredes. Por apical 4 câmaras, onde conseguimos ver as 4 cavidades do coração, as paredes que estão presentes são a parede septal inferior, que separa os 2 ventrículos e divide-se em segmento basal septal inferior, segmento médio septal inferior e segmento apical. Lembram-se de eu ter explicado que, como a parede septal apical não é tão extensa, não se vai dividir em parede septal anterior e inferior a nível apical. Temos também por apical 4 câmaras acesso à parede lateral anterior, que se divide em segmento basal lateral anterior, segmento médio lateral anterior e segmento apical lateral. Por via apical 2 câmaras. Aqui temos acesso à parede anterior, que se divide em segmento basal anterior, segmento médio anterior e segmento apical anterior. Por via apical 2 câmaras também temos acesso à parede inferior, que se divide em segmento basal inferior, segmento médio inferior e segmento apical inferior. Por fim, pela via apical, avaliamos o corte apical 3 câmaras, que acaba por ser o mesmo corte que o parasternal longo eixo. Neste corte, podemos ver a parede lateral inferior, antigamente referida por posterior, que se divide em segmento basal latero-inferior, segmento médio latero-inferior e segmento apical lateral.
Neste corte também observamos a parede septal anterior, que se divide em segmento basal septal anterior, segmento médio septal anterior e o segmento apical septal. Ora, importante também referir que por apical 4 câmaras existe uma incidência que, orientando a sonda para cima, ou seja, anteriormente, vai nos aparecer a artéria aorta no centro. Esta incidência chama-se apical 5 câmaras. A parede septal que aparece nesta incidência é a parede septal anterior. Pronto, e assim concluímos a nossa análise das paredes cardíacas pelo ecocardiograma transtorácico. Não se esqueça que a precisão na identificação e avaliação das diferentes paredes do coração é crucial para o diagnóstico e acompanhamento de várias condições cardiovasculares. Se gostou do vídeo, não se esqueça de seguir o canal para mais dicas e tutoriais sobre ecocardiograma. Até à próxima e bons exames!